base na mensagem de ontem à noite, a mensagem 2 desta conferência, eu consigo, hoje de manhã, desenvolver a questão da importância da liderança do ministério do Senhor. Nós estamos no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nessa primeira carta, nós temos uma série de problemas que aconteceram na igreja em Corinto. E Paulo, na sua carta, ele tenta ajudar os coríntios a resolverem toda essa problemática que vai desde a divisão na igreja, as preferências, a fornicação, os problemas de litígio entre os irmãos, problema de prostituição, problemas das questões referentes ao casamento, e vai até a questão dos dons espirituais. São muitos problemas. Mas eu quero dizer para vocês que esses muitos problemas derivam de um problema principal. E esse problema principal é justamente a ignorância sobre a liderança na obra do Senhor. Porque nessa terceira viagem, nesse meio tempo em que Paulo passou por Éfeso, no final da sua segunda viagem, e até o seu início da terceira viagem, passou por Éfeso uma pessoa, que eu vou ler para vocês em Atos, capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruídos no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Havia uma carência, no seu conhecimento. E ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, esse casal supriu a falta, no conhecimento exato a Apolo. Querendo ele percorrer a Caia, é a província onde fica Corinto. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos, principalmente da igreja em Corinto, para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras o Cristo é Jesus. Então, Apolo, é um homem eloquente, era um homem poderoso no discurso, no falar, ele tinha o poder de convencimento. Era exatamente o perfil que os gregos apreciavam. Os gregos, eu já disse lá na instância, na conferência internacional, quando mostrei o pano de fundo, dos coríntios, os gregos, eles foram os que praticaram todas as coisas que nós hoje, muitas coisas que nós hoje praticamos no mundo ocidental, teve o seu berço na Grécia Antiga. Isto é, a prática da democracia
começou com os gregos. E como eles praticavam a democracia, cada cidade dos gregos era uma cidade-país, era uma cidade-estado, era chamada de polis. E cada cidade, os cidadãos daquela cidade, que são cidadãos daquele país, daquele estado, tinha direito a um voto, tinha direito a opinar, dizer o que eles pensam, né, na administração daquela cidade. Então, a Grécia Antiga já praticava esse tipo de democracia. E para que essa prática pudesse, né, ter livre curso, e eles então tinham um lugar que eles chamavam de ágora. Ágora seria o que nós entendemos por praça. No centro da cidade, o lugar mais importante da cidade, ali era um lugar, um centro, onde se praticava o dever cívico dos cidadãos daquela cidade e daquele estado. Então, cada um, nessa praça chamada ágora, eles tinham liberdade de expressar suas opiniões. É dessa forma que pouco a pouco surgiram os grandes pensadores, que ali eles falavam sobre o que pensava, e ali surgiram os grandes filósofos gregos, e eles transmitiam, né, as suas filosofias através dessa praça, através desse ágora. Então, eles ali eles desenvolveram, ali que eles desenvolveram toda ciência, né, no falar, na oratória, no poder do convencimento humano, né, na sabedoria humana. Ali é que se desenvolveu, e ali é que também foram aperfeiçoados várias coisas, né, da ciência, né, assim como matemática, álgebra. Muitas coisas vieram daquele tipo de origem, e hoje, né, se tornou a cultura ocidental. Então eles eram muito dados em desenvolver a oratória, desenvolver a eloquência, desenvolver o poder de convencimento, né, da lógica humana, da sabedoria humana. Então, Apolo, ele tinha esse jeito do perfil dos gregos. E aqueles irmãos que foram convertidos pelo evangelho de Paulo em Corinto, eles passaram a admirar esse jeito do Apolo e passaram a dizer que Apolo sim, e Paulo não tinha esse perfil, não tinha esse jeitão, né, eloquente, poderoso no seu discurso, né? E por isso que a 1 Coríntios Paulo fala: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Porque se o evangelho que eu preguei para vocês fossem baseado na sabedoria humana, a fé de vocês teriam como base a sabedoria humana e não em Cristo. Então eu não podia fazer isso. Então ele gerou a igreja em Corinto por meio do evangelho, mas não com sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus e poder de Deus, que é Cristo. Vocês estão entendendo? E é dessa forma, irmãos, surgiu entre os coríntios a preferência. Eu gosto mais do jeito Apolo. Então, esse foi o principal problema. E o Apolo, por ignorância da necessidade de se alinhar, de reconhecer a liderança na obra do Senhor numa região, ele simplesmente, de uma forma até inocente, né, ele foi até ingênuo, e ele foi ali, né, falando, ajudando os irmãos na sua forma de atuar, e não se preocupando que em Corinto já havia alguém designado por Deus para levar liderança e para levar palavra profética para aquela região. Irmãos, isso trouxe muito dano. Paulo, no começo da 1 Coríntios, ele não quis ser
mais incisivo. Ele colocou-se praticamente na mesma posição de igualdade com Apolo. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Eu, como um prudente construtor, eu estabeleci um firme fundamento, que é Cristo, e cada um veja como edifica, se é com ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Se edificar, com ouro, prata e pedras preciosas, mesmo que venha a prova do fogo, permanecerá. Mas se edificar com madeira, feno e palha, tem muito volume, muita coisa humana, mas quando vem a prova do fogo, nada ficará. Então, e aquele que o Senhor não aprovar a sua obra, ele passará como que pelo fogo, mas no fim ele ainda será salvo. Mas esse que for aprovado por Deus, irmãos, para mim, vou acrescentar essa palavra, esse sim será aprovado por Deus para participar do galardão. Então, irmãos, tudo isso ele falou de uma forma muito cuidadosa, muito, como é que fala? Ainda com muita cortesia, Ele ainda se preocupava em preservar, o Apolo. Mas, irmãos, ele pouco a pouco não aguentou. Quando chegou no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele disse: vocês podem ter muitos preceptores, não é isso? Em Cristo, vocês podem ter, essa palavra preceptor é pedagogo, são instrutor de criança. Vocês podem ter muitos instrutores de criança, mas vocês não têm muitos pais. E eu, em Cristo, por meio do Evangelho, vos gerei. Então, eu sou o pai de vocês. Então, irmãos, é tolice você querer comparar seu pai com outra pessoa e você ter preferências por outra pessoa em lugar de seu pai, porque seu pai é seu pai é o único, é quem gerou você, não é isso? E quem cuidou de você. Então, os coríntios não tinham essa ciência, esse conhecimento da importância da liderança na obra do Senhor. Foi isso, irmãos, eu preparei ontem essa base para vocês poderem ver isso hoje. Senão vocês não conseguiriam enxergar a importância e a problemática que se levantou, com a vinda de Apolo. Não teria nenhum problema se Apolo tivesse aparecido, em Acaia, se ele estivesse alinhado com Paulo, é ou não é? Se ele pudesse ser um desses que cooperassem com Paulo e contribuísse com o ministério de Paulo, irmão, só ia somar, a coisa só ia melhorar. Mas ele, por ignorância, eu não estou culpando a ele, não é isso? Mas ele desconhecia essa questão da importância da liderança da obra. Irmãos, aí surgiu toda a confusão. Eu não sei se vocês sabem que quando você tem problema com a liderança na obra e você começa até a duvidar da pessoa, de quem está à frente, você começa a duvidar até da moral dessa pessoa. Não sei se vocês sabem, ao ler 1 e 2 Coríntios, você vai perceber que entre os coríntios que deram preferência a Apolo, eles criticavam, desconfiavam de Paulo em tudo. Desconfiaram de Paulo até achar que Paulo estava se aproveitando materialmente deles. Chegou ao ponto de Paulo ter de dizer que eu nunca me fiz pesado a vocês. Mas eu poderia me fazer. Eu, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Não há sentido você atar boi, que está arando no campo, que está trabalhando no campo. É digno de salário o trabalhador que trabalha para o Senhor. Então, assim, eu tinha esse direito, mas eu não usei desse direito no meio de vocês. Como se dissesse, como é que vocês ainda podem me criticar nisso? Eu nunca me fiz pesado a vocês. E em outra vez,
não sei se vocês sabem, chega na 2 Coríntios, desconfiavam, porque quando Paulo fez a coleta de ofertas desde Macedônia e Acaia, o volume de coleta devia ser um volume apreciável, um volume grande, para levar para Jerusalém. E já havia comentários de que ele estava se aproveitando dessas ofertas para se enriquecer. Então Paulo teve que fazer com muito cuidado. Ele fez essa coleta por meio do Timóteo e mais um irmão que tinha credibilidade junto às igrejas, e somado a mais um, olha só o exagero dele, mais um que tinha credibilidade entre eles. Quer dizer, para que ninguém pudesse acusá-lo de nada, de que ele estava se aproveitando dessas ofertas que estavam sendo levadas para Jerusalém, para a Judeia. E até mesmo Paulo, ele tinha decidido ir antes para Corinto, de Éfeso, mas ele não conseguiu ir daquela vez. E os coríntios já começaram a criticar de que Paulo, ele é uma pessoa de duas palavras. Ele falou que vinha e não veio, e começaram a criticar. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Quando você põe em dúvida do ministro que Deus pôs à nossa frente, irmãos, Satanás semeia um monte de mentiras e coisas, problemas na nossa cabeça. E com isso, irmãos, quando você tem esse tipo de pensamento, eu não sei se você já viu acontecer no nosso passado, algumas pessoas que caíram nessa, começaram a criticar a liderança, o casamento deles se foi. A vida deles se tornou um caos. E os filhos se dispersaram, isso, todos foram para o mundo, irmãos, virou um caos a vida deles. E a igreja em Corinto estava entrando nessa. Por isso que surgiram tantos problemas, um problema atrás do outro, irmãos, é por causa da falta de reconhecimento da liderança da obra do Senhor. Graças ao Senhor, nós estamos vivendo um momento muito bom, muito positivo. Não tem desconfiança com relação à liderança do Senhor. Não tem desconfiança com relação à palavra profética. E justamente por isso que as igrejas estão recebendo a bênção. Porque o Senhor está tendo liberdade em falar, e as igrejas estão recebendo como palavra vinda de Deus. E essa simplicidade de praticar a palavra está trazendo a bênção para as igrejas. Então vocês veem a importância de reconhecimento da liderança, não é? Então Paulo, ele não conseguiu resolver essa questão principal em 1 Coríntios. Eu já vou antecipar, mostrar para vocês o pano de fundo de 2 Coríntios, ainda não entramos. E o pano de fundo de 2 Coríntios, irmãos, é justamente Paulo não ter resolvido essa questão do ministério, da liderança do ministério. Em 2 Coríntios só trata do ministério, ou não? Do ministério da Nova Aliança, dos ministros da Nova Aliança, e no final, lá no capítulo final, dá uma olhada, em 2 Coríntios, já no último capítulo de 2 Coríntios, ele ainda não tinha posto um pingo nos is, né? Capítulo 13, já no finalzinho de 2 Coríntios, versículo 1, Paulo fala assim: esta é a terceira vez que eu voltei convosco. É outra coisa que eu expliquei, né, lá na instância, que seria a segunda. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Quer dizer, ainda havia uma questão pendente, havia uma questão não resolvida. Que questão é esta não resolvida? É justamente essa questão. Dá uma olhada no versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê?
eu estou trazendo essa questão à tona, essa questão da liderança da obra, essa questão, né, que o Senhor me deu esse ministério e eu estou à frente desse ministério. Mas eu não digo isso para vos envergonhar. Eu não digo isso para dizer que vocês estiveram errados todo esse tempo e eu estou certo. Não, não estou preocupado em fazer isso. Eu estou preocupado, na verdade, é o vosso aperfeiçoamento. Vocês não podem deixar de ser aperfeiçoados nesse assunto, porque se esse assunto não estiver resolvido na sua vida, tudo irá por água abaixo. Nós precisamos estar bem resolvidos com relação a essa questão. Que questão? Versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Qual é o assunto pendente? O assunto pendente é a sua autoridade apostólica. É a sua autoridade apostólica, que os coríntios não entenderam desde o começo. Então, no 2 Coríntios, no finalzinho, é que ele deixa resolvido esse problema. Então, irmãos, por isso é importante nós sabermos, irmãos, que o Senhor, quando Ele usa, por exemplo, se Ele usa Moisés e Arão e Miriam, a própria Bíblia mostra para a gente que Moisés não queria levar a cabo o que o Senhor queria que ele levasse, porque ele já se achava incapaz, já se achava pesado de língua, pesado de boca. Aí o Senhor falou: eu te dei o seu irmão por sua boca. Ele é eloquente. Então, Arão era mais eloquente do que Moisés. Então, pessoas mais eloquentes do que o profeta que Deus levantou, tem sempre uma tendência de disputar a liderança com o profeta. Não sei se vocês entenderam. Porque o homem, ele vai muito pela eloquência, vai muito pela uma boa oratória. Mas, irmãos, Deus não escolhe pela eloquência. Deus escolhe, irmãos, o canal que Ele acha adequado em usar. Então, aí, quem sabe, influenciado, né, Arão influenciou Miriam, e os dois então foram dizer para Moisés: Moisés, tem Deus tem falado só por você? E Deus não tem falado também por meio de mim, da Miriam e Arão, por nós também? Irmãos, olha só que essas duas pessoas estavam fazendo, e Deus se irou com isso. Deus não gostou desse tipo de rebelião dentro de si, e o resultado era que a Miriam ficou leprosa, e Arão ficou com medo, imediatamente se arrependeu. Ele não ficou leproso, mas a Miriam teve que ser detida por 7 dias. Por isso, irmãos, nós precisamos levar muito a sério essa questão da liderança na obra do Senhor, porque não é a pessoa, é o canal que Deus escolheu, porque essa pessoa por si só não tem capacidade de levar a obra de Deus adiante. É Deus quem leva a obra de Deus adiante. Então, quando você não tem problema com a liderança, você na verdade não tem problema com Deus. Se você não tem problema com Deus, só tem a receber bênção do Senhor. Tá? Bom, aí então quero mostrar para vocês, Deus usou grandemente esse apóstolo chamado Paulo. E eu vou aproveitar essa situação para dizer para vocês, na sua terceira viagem, na sua passagem por Éfeso, eu vou ter que comentar esse assunto muito importante. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Na sua passagem por Éfeso, em sua terceira viagem, capítulo 19 de Atos. Eu vou ler com vocês versículo 8, já ganhando um pouco de tempo. Versículo 8 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A preocupação dele era
pregar o evangelho do reino, o reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, quer dizer, dos que estavam na sinagoga, e separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. A escola de Tirano era uma escola de filosofia. Tirano era um filósofo, e ali se ensinava a sua linha de pensamento filosófico. Então, só que devia ter, né, na estrutura da escola tinha tempos vagos, ou permitia que outras pessoas apresentassem seus pensamentos. Então, possivelmente Paulo conseguia um horário diário, e diariamente, irmãos, é diário o que Paulo fazia. E aqui diz assim: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmãos, Paulo aproveitou a situação, porque essa porta se abriu para ele. Eu não sei se eu preciso mostrar para vocês o que eu falei lá na instância, de que Paulo, ele já havia um plano. Uma vez consolidada toda essa área que ele visitou na sua primeira, segunda, terceira viagem, consolidada a obra, ele iria partir para outra região, nova região. Passando por Roma, ele estava planejando e abria novo campo de atividades na Espanha, né? Vocês se lembram disso? Precisa que a gente lê, não? Se você não acredita no que eu estou falando, Romanos 15. Romanos 15. Senhor Jesus. Romanos 15, versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Visitar-vos quem? Visitar os romanos, Roma. Mas agora, não tendo já campo de atividades nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha. Ele pôs na sua cabeça que, porque ele foi encarregado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, então ele não podia ficar só numa região. Terminado o trabalho numa região, ele tinha que abrir seu campo de atividade em outra região. Então você vê como Paulo, ele não permanece na zona do conforto. Nós precisamos ter esse espírito, irmãos. Não fique na sua zona de conforto. Você precisa abrir novos campos de atividade, como Paulo queria. Bom, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Que ele tinha que terminar essa ida para Jerusalém, não é isso? Ele tinha esse encargo. Então eu só queria, aí voltando lá para o capítulo 19 de Atos, eu só queria dizer para vocês que Paulo, ele tinha planos de deixar essa região que ele levantou, as igrejas que ele levantou, ele queria consolidar essa obra, não abandoná-los assim, como órfãos. Ele iria partir para a Espanha. Então o que ele fez? Ele descobriu que a Ásia Menor, e especificamente Éfeso, era um ponto estratégico para ele consolidar a obra do Senhor. Porque a Ásia Menor fica perto também da Galácia, né, da Capadócia, onde ele levantou as primeiras igrejas ali da Galácia, vocês se lembram? E Ásia Menor já tem ali tem as principais igrejas que nós vimos na Bíblia, mas Éfeso era um porto importante onde passava
todas as mercadorias saindo do Oriente, provavelmente até vindo da Índia ou da Mesopotâmia, e ali daquele porto partia, não é, até para a Grécia e quem sabe até para a Itália, para a Europa, né? Então, ali era um ponto muito estratégico. Paulo viu uma porta aberta em Éfeso e ele resolveu consolidar sua obra em Éfeso. Depois vocês vão entender porque eu estou enfatizando isso. Em Éfeso, ele montou uma espécie do SEAP. Mas um SEAP, na nossa nova visão de enxergar hoje, que é para formação de líderes. O SEAP daqui para frente vai ter esse novo foco. O SEAP é para formação de líderes. Então, nesse lugar, Paulo discorreu diariamente na escola Tirano, visando aperfeiçoar, formar líderes, formar obreiros, formar cooperadores na obra do Senhor. Você vai dizer: Pedro, você está inferindo. Como você me prova que isso aconteceu? Irmãos, primeiro, irmãos, olha só, o motivo dele ter ficado 2 anos ali diz assim: dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, o motivo dele falar a palavra do Senhor todos os dias, irmão, não tem sentido você estar num lugar falar todos os dias, se não é para aperfeiçoamento de líderes, se não é para preparação de recursos humanos para levar a obra de Deus adiante, é ou não é? Então, ali se tornou um lugar para formação de obreiros, formação de líderes, formação de cooperadores. Aí eu vou mais além, eu vou provar para vocês que pelo menos uma pessoa vocês conhecem, que foi aperfeiçoado lá. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Epáfras. Epáfras. Na carta aos Colossenses, Paulo deixa claro que Paulo nunca foi para Colossos. E como a igreja em Colossos se levantou? Por meio de uma pessoa que ele aperfeiçoou em Éfeso, né? Vamos dar uma olhada. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 7, né? É isso? Versículo 7. Segundo fostes, quer dizer, quem? Fostes quem? Os colossenses. Segundo fostes instruídos por Epáfras. É o Epáfras que foi para Colossos e instruiu, levantou a igreja em Colossos e instruiu, educou, na verdade, essa igreja. Segundo fosse instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Quer dizer, tudo que Paulo sabia da igreja em Colossos é por meio do relato de Epáfras. E vamos lá no final de Colossenses, Colossenses capítulo 4. Versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, de Colossos, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós de Colossos, e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Irmãos, esses lugares, tanto Colossos como Laodiceia, como Hierápolis, Paulo não os visitou. Paulo
ganhou por meio do seu ministério essas 3 igrejas por meio do cooperador obreiro que ele formou na escola de Tirano, na base de aperfeiçoamento. Irmão, isso prova que Paulo queria consolidar toda aquela região de obra em Éfeso. É ou não é? Tá certo? Então, vocês sabem que a Laodiceia, só uma curiosidade, Hierápolis fica numa região mais alta em termos de elevação, mais alta que Laodiceia. Hierápolis era uma região de termas, de águas quentes, era um lugar turístico. E os romanos descobriram aquele lugar e transformaram aquele lugar em um lugar turístico e lugar de banho. E não sei se vocês sabem, quando Romanos entra, todas as obras são grandiosas, né? Tudo é feito de granito, de pedras, tal, aquela coisa toda. E de Hierápolis eles canalizaram essa água quente para descer até Laodiceia. E por distância, essa água quente que saía de Hierápolis, mas chegava em Laodiceia já morna. É por isso aquela palavra para a igreja em Laodiceia, que tu és morno, não és quente nem frio. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então eles entendem porque a água chegava morna ali na cidade. Bom, irmãos, isso é uma curiosidade para vocês também saberem. Bom, de qualquer forma, ele queria levantar ali um centro de obra para consolidar sua obra, e eu vou dizer para vocês também, ele queria também fortalecer Corinto, fazer de Corinto um mini centro de obra, para poder fortalecer aquela região da Acaia, quem sabe até Macedônia. Bom, ó Senhor Jesus, não sei se, acho que eu posso mostrar para você em 1 Coríntios 16, vocês conseguem ver um pouco isso. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, né? Versículo 5 diz assim: irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Mas não quero agora ver-vos apenas de passagem. Paulo não queria ir para Corinto só de passagem, porque Paulo queria consolidar Corinto como outro ponto estratégico para Acaia e Macedônia, né? Então, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ele queria, na sua ideia inicial, era permanecer algum tempo fortalecendo, fazendo de lá outro mini centro de obra, tá? Outro mini centro de obra. Bom, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque ele escreveu para essa carta aos Coríntios, a primeira carta em Éfeso. Eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu a muitos adversários. Essa porta grande, irmãos, é justamente o aperfeiçoamento que eles estavam fazendo na escola Tirano. A porta se abriu. Ele estava aperfeiçoando as pessoas. E se você sabe, quando aperfeiçoam as pessoas, há muitos adversários, há muita resistência, muita luta. Mas graças ao Senhor, irmão, o Senhor fez de Paulo um servo fiel. E vocês sabem que ele, por fim, acabou indo para Jerusalém, porque ele tinha essa dor no coração, que como pode, o Evangelho veio a partir dos judeus, porque Jesus veio da linhagem de Israel, né? E os judeus, a grande maioria, rejeitou a Jesus, e se tornou Jesus uma pedra de tropeço. E ele
Inconformado com isso, Paulo, puxa vida, as primícias todas foram dadas a Israel. E agora Israel está jogando fora a primogenitura. Eu ainda quero passar por Jerusalém para mostrar para eles, né, que não adianta se esforçar, continuar na lei de Moisés, porque essa era já passou. Se você permanece no esforço próprio de praticar as obras da lei, irmãos, terá Cristo morrido em vão. Essa história se passa até com a igreja em Jerusalém, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Até entre os crentes, os que creram no Senhor em Jerusalém, alguns eles voltaram à prática da lei. Irmãos, isso é triste. E Paulo então queria dar uma passada em Jerusalém, quem sabe poder converter alguns, né, para Cristo. E ele foi, só que quando ele chegou lá, viu dezenas de milhares, mostraram para ele dezenas de milhares de crentes na igreja em Jerusalém. Ele trabalhou que nem um doido, certo? Nas suas andanças, não tendo morada fixa, indo de um lugar para o outro. Ele não tinha esse número, dezenas de milhares. E ainda falaram para ele que todos eram zelosos da lei, né? Aí Paulo mais ainda se afundou, falou, puxa vida, acho que tem alguma coisa errada então com o meu ministério. E, momentaneamente ele se debilitou, se enfraqueceu e foi fazer voto de Nazireu junto com aqueles que estavam fazendo o voto de Nazireu, e Deus não permitiu que terminasse. E vieram os judeus da Ásia, e vocês sabem do tumulto, quase o mataram fora do templo, e no fim o comandante da guarda o salvou e levou-o para Cesareia. Em Cesareia ele ficou 2 anos preso, e quando ele soube que os judeus estavam armando para que ele voltasse para Jerusalém, e no meio do caminho armar uma cilada e matá-lo, ele soube disso, ele falou, apelo para o César. E para o César foi para Roma. E vocês sabem da sua 4ª viagem, aquela viagem tão difícil, ele chegou em Roma, ficou na prisão romana. E na prisão romana, ele escreveu 4 livros maravilhosos da Bíblia. Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão, não é? E depois ele teve uma oportunidade, né, já que os seus acusadores não mais insistiram em acusar, ele momentaneamente foi solto. E nessa saída dele, ele visitou de novo esses lugares, e né, ele escreveu para 1 Timóteo, Tito, né, etc, etc. E no final, na sua vida, houve uma reviravolta. Que reviravolta? O imperador Nero, de repente, e não esperava, mandou prendê-lo e mandou matá-lo. Então, no ano 67, quando ele escreveu 2 Timóteo, ele já previa a sua morte. Ele disse para Timóteo que ele já havia completado a carreira, não é isso? Ele já havia guardado a fé, ele combateu o bom combate, ele pressentiu, não é isso, que a vinda os dias deles estavam se terminando, ele iria ser martirizado diante do Senhor. E ele de fato foi martirizado no ano 67. E quando termina um ministro, termina também o seu ministério, não é? Mas irmãos, graças a Deus, por que eu estou falando tudo isso? Graças a Deus, que Deus tinha outro plano. O centro de obras que ele preparou, irmão, sabe quem foi lá? João foi para lá. Diz a história, diz a tradição, diz alguns historiadores, de que João deve ter saído por volta do ano 69 de Jerusalém e foi parar em Éfeso. E aproveitou a estrutura da obra que Paulo montou em Éfeso para desenvolver o seu ministério, o ministério de João.
Irmãos, ali, vocês sabem que Paulo não teve tempo. E ali, o que Paulo ganhou lá em Éfeso, vocês sabem que em Éfeso também eram os gregos. Muita filosofia grega na cabeça, muita sabedoria grega na cabeça. Irmãos, queira ou não queira, Paulo com aquelas grandes revelações, era muito difícil os que são dados para o conhecimento, para a sabedoria humana, irmãos, não sair da esfera do conhecimento. Então, os que receberam ajuda do ministério de Paulo, lá em Éfeso, queira ou não queira, ainda estavam na esfera do conhecimento. E precisavam da ajuda de João para transferir todo esse conhecimento para a vida. Aprender lições de cruz, voltar para a simplicidade, voltar para a prática das primeiras obras, que é o amor. Que abandonasse o primeiro amor, tenho porém contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Então, João conseguiu fazer isso. Irmãos, no fim, a igreja em Éfeso, com a ajuda de João, se tornou uma igreja desejável. Desejável. E o ministério de João conseguiu levar essas pessoas cabeçudas, como eu comentei ontem, eu era um desses cabeçudos, né? O irmão Dong trouxe o ministério de João aqui no Brasil. Ele conseguiu tirar a gente do mero conhecimento, da soberba da letra, nos levou para a simplicidade do Espírito. Por isso, irmãos, esse ministério, o ministério do Espírito e da vida. E esse ministério, depois, deixa eu me contar. Então, esse de 69, 70, ele teve, para mim, tá? Eu estou, a minha maneira de ver, ele ajudou praticamente 20 anos a região de Éfeso, com a estrutura de obra de Paulo, que Paulo havia montado. E perto do ano 90, ele foi exilado para a ilha de Patmos. Por quê? Porque o imperador da época romano era o imperador Domiciano. E o Domiciano queria que todo mundo prostrasse a ele como um deus. E, naturalmente, João não se prostrou a ele. Diz a lenda, eu não sei se é verdade, que então para castigar João por essa desobediência ao imperador, jogaram João num tanque de óleo quente, tá? E ele saiu intacto, não teve nenhum ferimento. E o imperador não sabe mais o que fazer, o exilou na ilha, tá? E na ilha teve a revelação do Apocalipse. E provavelmente depois da volta da ilha para Éfeso novamente, ele continuou servindo a igreja, escreveu a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola de João. E no final, né, ele morreu de velhice. E João é o único ministro de Deus que o seu ministério não termina com a sua morte. Por que eu posso dizer isso? Em João 21, vamos dar uma olhada? João 21. Vocês conhecem bem essa história. O Mondong já repetiu várias vezes. Como diz João 21. Vamos ler até o versículo 18. Em verdade te digo, Jesus dizendo para Pedro, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro,
Ele queria saber, tá bom, ele vai ter esse fim, ele queria saber, e João, né? Então Pedro, voltando, se viu que também o seguia, ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Esse é o João, apóstolo João. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Quer dizer, foi ele quem escreveu aqui, né? Quem escreveu aqui. Então se tornou corrente, né? Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Irmãos, daí nós podemos entender que o ministério de João não morre com a morte de João, porque esse é o ministério da vida, que vai permanecer até a volta do Senhor. E nós estamos nesse ministério. E eu quero que vocês todos se localizem. Nós não estamos soltos por aí. Nós não estamos fazendo parte de nenhum outro ministério. Nós estamos nesse ministério de Paulo. E Paulo morreu, seu ministério terminou. O Espírito deu continuidade através de João. E João deu continuidade, levar todos para a vida. Amor. Irmãos, o amor é o que vai terminar todas as coisas, não é? Quando chegar o que é perfeito, o que não é, vai cessar. Até a palavra profética que nós hoje tanto precisamos dela, um dia a profecia também cessará, porque não haverá mais necessidade da profecia. Porque o amor, porque tudo vai culminar na vida, tudo vai culminar no amor. E o ministério de João culmina na vida e culmina no amor, no que é perfeito. O amor, na verdade, irmãos, é nós sermos totalmente amalgamados, mesclados com Deus triuno. E nós, depois, o final desse trabalho maravilhoso, dessa vida maravilhosa, irmãos, nós e Deus nos tornaremos inseparáveis. Isso é o significado do amor. Nós seremos um só, uma entidade universal, orgânica, né, para mostrar para esse universo Cristo e a igreja. Nós faremos parte, irmãos, inerente desse Deus maravilhoso. Nunca vamos ser Deus como objeto de adoração, mas, irmão, nós faremos parte da sua trindade. Nós faremos parte, irmãos, da essência do organismo de Deus. Então, irmãos, nós estamos nesse ministério. Mas aí fica uma pergunta, eu vou terminar com essa pergunta, eu vou gastar mais algum tempo? Está cedo ainda, né? Então, onde começou o nosso ministério? Onde começa? Porque eu mostrei onde termina. E onde começa? Então, os irmãos no passado nos mostraram que na Bíblia existem duas linhas de obra. Existe a linha de Jerusalém e existe a linha de Antioquia. É ou não é? Nos livros que nós recebemos ajuda desses servos do passado, nós temos essas duas linhas apresentadas na Bíblia. Mas eu quero provar para vocês, irmãos, que há só uma linha. Há só uma linha. Essa linha começou em Jerusalém. Essa linha começou sob a liderança forte do apóstolo Pedro. Vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 1. Hein? Vou ler primeiro os versículos só para vocês se situarem.
escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a falar e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Tá? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, irmãos, aí começa. Aí você vê, os discípulos, então, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes e Judas, filho de Tiago. São 11 apóstolos, porque Judas Iscariotes havia se matado, tá? Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Você vê como as mulheres são importantes. Perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, tá? Os irmãos de Jesus. Aí, dentre esses irmãos está também o Tiago, né? Mais tarde se tornou um presbítero da igreja em Jerusalém. Veja o versículo 15, irmãos, aí que começa uma liderança forte. Versículo 15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, então, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aí no versículo, no versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, eu não vou ler isso aqui, versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Irmãos, os 12 apóstolos estão aos olhos de Deus algo insubstituível. Esses 12 apóstolos serão os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Os seus nomes estarão lá. Portanto, irmãos, os 12 apóstolos são 12 apóstolos. E eles têm o seu lugar já definitivo, né? E quem liderava os 12 apóstolos era Pedro. Então, foi escolhido quem? Foi escolhido Matias, para substituir essa vaga no ministério que faltou com a morte de Judas Iscariotes. E ali completou-se novamente os 12, e aí veio a promessa do Pai no dia do Pentecostes. Chegou do dia do Pentecostes, vocês sabem, eles estavam reunidos todos num só lugar, esses 120 galileus, né? E veio um som, não é isso? Como de um vento impetuoso, e encheu a sala onde eles estavam, e apareceram línguas como de fogo, e pousou em cada um deles. Eles passaram a falar, né, na língua dos partos, dos medos, né, dos mesopotâmios, né, etc. Não é que está escrito aqui? No versículo
9, somos partos, medos, elamitas, os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Cirene, né? E também judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Quer dizer, cada um deles ouviu falar em sua própria língua as grandezas de Deus. Então todos ficaram perplexos, o que estava acontecendo? E alguns zombavam, estão todos embriagados. Aí, imediatamente, versículo 14, eu quero mostrar isso, porque, irmãos, a liderança, quando a liderança de Pedro nesse primeiro período, irmãos, a obra de Deus estava lá, o ministério de Deus estava lá. Vocês, irmãos, entendem? Então, irmãos, o ministério nosso, que nós estamos, a que nós pertencemos, começou lá, começou em Jerusalém, sob liderança forte de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados com o vinho dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Era ou não era a liderança genuína do Espírito, que o Espírito elegeu? Pedro representava os 12 apóstolos e ali estava a liderança forte, levando um ministério. Quando eu falo em ministério, porque está levando a obra de Deus adiante. Irmãos, por isso é tão importante a gente reconhecer a liderança na obra, tá? Ó Senhor Jesus, onde eu estou? 21, né? Vou ler só 22 para vocês. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Como Deus aprova? Com milagres, sinais, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou. Vocês viram? Vocês entenderam? A obra de Deus é Deus quem realiza. O próprio Deus realizou por intermédio dele, Jesus, entre vós, como vós mesmos sabeis. Irmãos, esse é o mesmo princípio. Hoje Deus continua fazendo a sua própria obra, só que agora por meio de nós. E como ele confirma? Sinais, prodígios e como é que é? E milagres, prodígios e sinais, não é isso? E todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, aí então começou a maravilhosa vida da igreja. 3.000 homens foram salvos, foram batizados. Agora é capítulo 3. Pedro e João. Pedro e João. É interessante, porque tinha também o apóstolo Tiago. Não estou falando do Tiago, irmão de Jesus. Tinha o apóstolo Tiago, tinha o André, tinha outros nos 4 livros do Evangelho, tinha um certo nome, não é? Tinha eram mencionados, mas aqui começa a mencionar a liderança de Pedro, mas na companhia de João. É muito significativo isso. Pedro é quem começou esse ministério a que nós pertencemos, e João vai terminar esse ministério a que nós pertencemos. Pedro e João, e nós estamos no meio. Amém?
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, esse homem era coxo de nascença, quer dizer, nasceu assim, nunca andou. Nunca andou. Quem nunca andou, irmãos, não tem nem articulação, nem tornozelo, nem músculos para andar, tudo atrofiado, não é isso? Olha só que milagre. Vendo ele Pedro e João, eu quero enfatizo isso, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. Puxa vida, olha só que coisa. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ó Senhor Jesus! E que isso aconteceu e viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram-se ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos aí nessa hora se ajuntaram, né? O povo correu atônito junto deles no pórtico chamado Salomão, irmãos, porque os judeus buscam sinais. Quando há um milagre, os judeus veem Deus nos milagres. Só pode ser feito por Deus. Aí o povo então se juntou. Ao versículo 12, à vista disso, Pedro então se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade, irmão, não é homem, não é do homem, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade, ou tivéssemos feito andar? Não somos nós, não, é Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedisse que vos concedessem um homicida, dessarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, para pertencer aos 12 apóstolos, eu li, eu não expliquei, ali tinha de ser alguém que foi testemunha ocular desde o batismo de João, quando batizou a Jesus, até o dia em que Jesus foi, aos olhos deles, elevado ao céu. Então tinha que, por quê? Porque os 12 apóstolos, irmãos, são incontestavelmente, são as testemunhas oculares da sua ressurreição. Por isso eles têm uma posição diferente, uma posição especial na economia de Deus. Nem Paulo tinha essa posição. Bom, aí eu não tenho já tanto tempo mais. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar a falar já mais rápido. Eles foram presos, Pedro e João, naquele dia, por pregar Jesus para aquela multidão que afluiu para saber o que estava acontecendo, como um coxo de nascença consegue andar e saltar no meio deles. E nessa hora veio a liderança religiosa dos judeus, os
prenderam por uma noite. Era já tarde da noite. Eles prenderam para depois conversar com eles, né? Depois julgá-los. Prendeu e no dia seguinte reuniu, né, os sacerdotes, os saduceus, né, o chefe do templo, príncipe do templo, e ali então indagaram a eles. Bom, acho que isso vale a pena ver. Vamos dar uma olhada. Onde está isso? Ó Senhor Jesus. Oi? 4:18, é isso? Não, eu vou ler aqui, na verdade, 17. Ó Senhor Jesus. Tanta coisa para ler, né? Eu queria economizar tempo. Ó Senhor Jesus. Vou ler desde o versículo 8, pode ser? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, irmão, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava louco. Irmão, nós precisamos ser loucos, porque toda a autoridade que foi dada ao Senhor Jesus foi nos dada, não é? A gente tem que ser ousado, como Pedro era ousado. Pedro desse jeito me lembra Paulo, é ou não é? Estou gostando do Pedro, viu? Estou gostando dele. Isso aí, tem que fazer isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Irmãos, parece fácil para você, mas Pedro estava ousado demais. Ele estava falando no sinédrio, ele estava falando para os sacerdotes, estava falando para a liderança dos judeus, e isso tem consequências, tem ou não tem consequência? Mas ele não parou. Ele disse: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Jesus mudou a vida desses homens. Não só Jesus quando estava em vida, mas agora que morreu, piorou para eles, né? Piorou no sentido de que ficou mais ousado. Estão cheios do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. Vendo com ele o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses? Não sabemos mais o que fazer com esses homens aí. Bom, o que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os mais ainda,
o soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Já pensou, um coxo de nascença, já era mais de 40 anos, nunca andou na vida, operou-se esse milagre. Depois eles foram presos de novo. Aí foi pior ainda, eles foram presos de novo. Mas o que eu quero explorar aqui para vocês, mostrar para vocês? Irmãos, primeiro eu quero mostrar para vocês que a liderança do Espírito estava com Pedro. E quando a liderança está com alguém, irmãos, reveste-o de poder, de autoridade, de ousadia, e está cheio do Espírito Santo. Irmão, nós precisamos dessa liderança. Todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Fazer comportagem dinâmica. Não é técnica de venda, não. Tem que se encher do Espírito. Porque nós somos testemunhas daquilo que nós vimos e ouvimos. Não estamos apenas vendendo um produto barato. Nós estamos testemunhando aquilo que vimos e ouvimos. Né? Precisamos nos encher do Espírito, de ousadia, não ter medo de ninguém. Mas onde eu quero chegar? Essa ousadia de Pedro, fez com que viesse a perseguição. A perseguição foi que os dois foram presos. Mas logo que eles levantaram os 7 diáconos, Estevão fez aquele discurso, no capítulo 7 de Atos. Vocês sabem disso? Eu estou encurtando a história. Estevão foi morto a pedras. E capítulo 8 começa com o quê? Capítulo 8 de Atos. Hein? Versículo 1. E Saulo concedia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A grande perseguição, irmãos, pelo fato de Lucas escrever o Atos dos Apóstolos, ainda estava na sua época, ele não podia detalhar demais. A perseguição, irmãos, vocês não têm noção da perseguição. Pedro foi ousado demais. Pedro mexeu com a liderança forte dos judeus, tentando derrubar os alicerces do judaísmo. Estava, o quê? De certa forma, derrubando tudo o que eles criam, tudo que os judeus criam. Então, com isso, a perseguição, eu sei um pouco disso, porque eu estive por 2 vezes um tempo no Iraque. E ali eu tive contato diretamente com os muçulmanos, árabes muçulmanos. E eu soube, conversando com eles, que se um muçulmano se converte ao Senhor, se a sua família é bem tradicional, e seu pai for bem tradicional, ele é capaz de ser morto pelo seu próprio pai. E se não é morto, ele é expulso de casa. Ele é deserdado pelo seu pai. E não é mais reconhecido como alguém da família, não é mais filho, não é mais membro da família. E a sociedade, a comunidade a que ele pertence, o expulsa. O expulsa. Porque ele não tem mais onde pôr o pé. Não tem lugar para trabalhar, não tem lugar para viver, ele tem que sair, tem que ir para outro lugar. E eu acredito, irmãos, que os judeus não são menos radicais. Não eram menos radicais. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. E sofreram muito com isso. Sofreram muito com isso. Então surgiu na igreja de Jerusalém um grupo de pessoas que pensava que Pedro estava
exagerando, estava sendo radical demais. Vocês estão entendendo minha história, não? Aí, o Senhor estava percebendo, ainda sob a liderança de Pedro, no capítulo 10 de Atos, Deus fez com que Pedro fosse na casa do Cornélio. Eu não vou detalhar a história, foi para a casa do Cornélio, e ele tinha ainda, um pouquinho antes, a experiência do lenço que desceu, com animais impuros. Ele disse, não, jamais entrou na minha boca qualquer coisa impura. Não, eu não vou comer não, Deus mandou comer, eu não vou comer não. Então, mostra a resistência de alguém carregado de conceito judaico. E quando ele foi levado por aquelas pessoas para a casa do Cornélio, ele pregou o evangelho para os gentios e viu que o Espírito Santo também havia descido sobre aqueles gentios. Ele se maravilhou, puxa, Deus também estava querendo receber os gentios. Tanto é que em capítulo 1 de Atos, eu não li, capítulo 1, versículo 8, como diz, Jesus mesmo disse, mas sereis minhas testemunhas, não é isso? Tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra são quem? São gentios. Então o evangelho não era somente para os judeus, o evangelho é para ser propagado até os confins da terra. Mas os judeus, com esse conceito, achando que era só para eles, irmãos, esse evangelho nunca seria pregado aos gentios. Vocês estão entendendo? Mas Deus ainda honra a liderança de Pedro, e na casa do Cornélio abre a porta da salvação para os gentios. Mas quando ele voltou para Jerusalém, ele foi confrontado, enfrentado por quem? Quem sabe? Onde está isso? Hein? Capítulo 11. Chegou ao conhecimento, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles, condenando a ele. Irmãos, quando você tem essa ousadia e falar desse jeito a quem Deus ungiu, já está errado, alguma coisa está errada, já está muito errado, né? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição de ordem, teve que explicar tudo o que aconteceu, tal. Então, se Deus acolheu, como eu posso não acolher, não é isso? Bom, eu só quis ler isso aqui para vocês, que surgiram os da circuncisão na igreja em Jerusalém. Então, havia um grupo insatisfeito com a liderança de Pedro. Havia um grupo insatisfeito com o radicalismo de Pedro. E fez com que a igreja de Jerusalém sofresse com tudo isso. E começaram a pouco eleger um líder, que é o Tiago, irmão de Jesus. Tiago era um homem piedoso, era um homem que todo mundo reputava como um homem de Deus, né? Um homem que era zeloso da lei, um homem tal. E ele era mais flexível, ele era menos radical. Então ele tornou-se pouco a pouco líder. E quando chegou em Atos 15, já não vou nem ler com vocês, Atos 15, quando... eu estou falando, já estou indo para Atos 10, 11, mas Atos 9, Deus prepara uma pessoa. Deus prepara Saulo, não é? E Atos 11 aconteceu essa situação. Atos 13, Atos 12, Deus então, através de Barnabé, leva Saulo para Antioquia e vive 1 ano de vida da igreja em Antioquia, capítulo 12. E capítulo 13, o Espírito Santo manda separar a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, vocês entenderam a sequência da coisa? Então, nessa hora, irmãos, a linha do ministério que começou em Jerusalém por Pedro estava passando por uma transição.
estava indo para Antioquia. Vocês estão me entendendo? Não são duas linhas. Essa linha estava indo para outro lado. Por quê? Porque quando chega no capítulo 15, quando Paulo e Barnabé foram discutir esse assunto dos judaizantes indo nas igrejas dos gentios, querendo perturbar, dizendo que tem que fazer circuncisão, tem que guardar a lei de Moisés, eles foram negociar e Pedro foi fiel. Pedro falou o que tinha que falar, mas quem deu a conclusão? Aí você já nota quem estava na liderança, não era mais Pedro. Vocês perceberam ou não? Era Tiago, o presbítero, não o irmão de Jesus, não o apóstolo. O apóstolo morreu no capítulo 12 de Atos por Herodes. E quando Herodes matou a Tiago, queria matar Pedro. E Pedro foi salvo por um anjo de Deus, milagrosamente. Ninguém viu ele sair da prisão, porque Deus ainda queria usar Pedro. Irmão, em capítulo 13 em diante começa essa linha de Antioquia, porque Deus precisa fazer esse evangelho chegar até os confins da terra. E nós estamos dando essa continuidade. Eles pagaram um preço alto por causa desse evangelho. E nós hoje, irmãos, vamos nos dedicar a pregar esse evangelho. E nós estamos nessa linha. Começou em Jerusalém, passou por Antioquia, de Antioquia até a morte de Paulo, parece que interrompeu, mas graças a Deus, em Éfeso, João deu a continuidade. E João foi até a sua morte, mas a sua morte não termina o ministério de João. O ministério de João, irmãos, continua nos dias de hoje. Nós estamos trabalhando para tirar todo mundo do mero conhecimento para a vida. E nós estamos crescendo em vida. Nós estamos o quê? Voltando àquele tempo em que Deus tem terreno entre nós para o Espírito operar com liberdade. Pessoas que são obedientes ao Espírito. Veio uma palavra profética, amém? Não questiono, pratico a palavra, a bênção vem, sinais seguem, milagres seguem, e o Senhor consegue divulgar a sua palavra até os confins da terra. Agora é a nossa vez, irmãos. Vamos cumprir a dupla missão de Apocalipse 12. Vencedores coletivos, filho varão, que na igreja, irmão, nós provemos para todos os cristãos, todos os filhos de Deus, que tudo que está escrito na Bíblia, as altas verdades, são possíveis de ser praticado na igreja. Se antes a gente achava que algumas verdades eram muito profundas, que nós, talvez homem nenhum consegue praticar, mas irmãos, graças a Deus, a vida da igreja, estamos provando para as pessoas pouco a pouco, que nós que éramos egoístas, nós que também uns criticavam outros, nós que também julgávamos uns aos outros, cada um era para si, muita competição entre nós, muito ressentimento, muita mágoa, não é isso? A gente não saía do lugar, eram 40 anos no deserto, sempre no mesmo lugar, não crescendo. Graças a Deus o Senhor nos tirou dessa situação. Hoje nós estamos indo já para a boa terra de Canaã. Hoje nós olhamos uns para os outros com os olhos de amor, de cuidado, suportamos uns aos outros em amor, em oração, não é isso? Perdoando mutuamente, irmão, praticando o amor fraternal. E estamos, irmãos, dessa forma provando para todos os filhos de Deus que os filhos de Deus não precisam viver em competição uns com os outros, não precisam viver no seu ego, alimentar o seu ego cada vez maior. Nós precisamos juntos, irmãos, crescer em vida, amadurecer em vida e produzir um filho varão para o Senhor poder voltar. E ao mesmo tempo nós podemos preparar o deserto, preparar todas as cidades, todos os bairros, que tenha pelo menos, irmãos, um grupo familiar. Para que quando alguém caísse naquela cidade ou caísse naquele bairro, nós tenhamos a vida da igreja pronta para receber os filhos de Deus que virão na grande tribulação, e nós vamos alimentá-los todos. Mesmo que a gente não esteja mais aqui, nós estaremos como filho varão arrebatado ao terceiro céu.
e voltaremos com Cristo na sua parousia. Nós pisaremos aqui na terra novamente para cantar a grande vitória do Senhor. Então, Cristo, todos os inimigos serão derrotados, mandado para o lago de fogo, e Deus então, depois do milênio, Ele também entregará o reino ao Deus Pai. E Deus, isto em 1 Coríntios capítulo 15, então Deus será tudo em todos. Aleluia! Jesus é o Senhor. Deus abençoe vocês.